Nessa aula, vamos abordar a construção do projeto de pesquisa, trazendo conteúdos que irão desde a escolha do tema, a formulação do problema, a elaboração de hipóteses e definição de objetivos. Então, esse é o propósito. Essa fase inicial do planejamento da pesquisa, nós estamos nos referindo à construção de um projeto de pesquisa, que é uma estrutura que vocês irão elaborar com bases científicas, seguindo pressupostos teóricos que vão levar à condição desse projeto, mais adiante, ser avaliado por um comitê de ética em pesquisa, se é que vocês irão envolver na coleta de dados pessoas, ou seja, eu posso optar por fazer um estudo bibliográfico ou de revisão, pode ser uma revisão sistemática, pode ser uma revisão integrativa, ou eu posso optar por agrupar pessoas que tenham uma determinada característica que me interessa e fazer uma coleta de informações. Pode ser o uso de um questionário, pode ser a realização de uma entrevista, pode ser coleta de dados de uma determinada variável. Então, o projeto de pesquisa, esses primeiros passos, eles são imprescindíveis. É nesse momento que vocês irão, a partir de uma série de informações, tomar a decisão de que tipo de assunto e conteúdo vocês querem tratar. Então, vocês estão vendo essa figura, onde tem o projeto, e esse projeto vai envolver todos esses, vamos dizer assim, elementos que vai da definição do tema, formulação do problema, se for o caso, porque nem sempre se aplica, a elaboração de hipóteses e a definição de objetivos. Então, esse primeiro agrupamento de informações vai ser o fruto da nossa aula. Na sequência, nós vamos ter outras aulas que irão envolver conteúdos onde vocês deverão fazer revisão de literatura, fazer o estudo do caminho que será delineado, ou seja, dos procedimentos metodológicos, e também estudar sobre os aspectos éticos. Então, a gente tem um ciclo de conteúdos que se interrelacionam e irão formar um projeto de pesquisa. No meio de tudo isso, vocês terão que vincular esse projeto a um professor ou professora chamado de orientador, ok? Então, essa disciplina de seminário de monografia 1, ela tem como objeto trazer diretrizes para que vocês possam se sentir aptos a desenvolver uma pesquisa, nesse primeiro momento, pensando em elaborar a estrutura. Associem um projeto com algo que a gente pode pensar como uma previsão do que vai ser realizado mais adiante em forma de trabalho de conclusão de curso, ok? Então, não adianta pensar logo nos métodos, pensar logo na coleta de dados, pensar no orientador. O primeiro passo é justamente o alicerce, que é escolher o assunto. Então, eu sou um estudante de educação física, eu já tive algumas experiências na minha formação, né? Além de ser estudante de educação física, eu sou uma pessoa que tive experiências e vivências no campo do esporte, no campo da atividade física, do exercício físico. Eu me interrelaciono com as pessoas. Então, tudo isso aí vai ser levado em consideração nesse momento para que vocês cheguem na tomada de decisão de que tipo de assunto vocês irão, a partir de agora, se debruçar para elaborar um projeto de pesquisa. Então, nós vamos começar pela escolha do tema. Eu julgo ser imprescindível a escolha desse tema. Associem tema com assunto. Qual é o assunto? Quando alguém pergunta assim para vocês, qual é o tema da pesquisa? Ela está se referindo ao assunto. Qual é o assunto que você irá estudar e realizar uma pesquisa? Então, esse é o primeiro passo para que a gente, de forma eficiente, possa escolher esse assunto e elaborar o projeto de pesquisa. Eu vou mostrar para vocês uma figura, um esquema de ideias que eu julgo ser muito eficiente nessa tomada de decisão.
Então, vocês vão pensar da seguinte forma: eu preciso escolher o tema. Nesse momento, eu estou tendo acesso a um conjunto de informações que irão facilitar essa minha tomada de decisão. É muito comum que, para quem está iniciando na elaboração de um projeto de pesquisa, tenha muitas dúvidas em relação à escolha desse tema. E aí nós temos dois perfis. Nós temos aquelas pessoas que não conseguem pensar um único tema, e nós temos pessoas que têm muitos temas e que não sabem qual desses poderia ser o melhor. Então, são duas situações difíceis, ou seja, quando eu não tenho uma boa ideia, eu não tenho algo que, de fato, eu tenha uma afinidade e que pode ser o objeto de estudo da minha pesquisa, ou também eu tenho afinidade com tantos assuntos, com tantos temas, que eu tenho uma certa dificuldade de selecionar um deles para desenvolver o meu projeto de pesquisa. Então, normalmente, o que se faz, e hoje eu vou trazer para vocês alguns indicadores que irão ser facilitadores para essa escolha, mas o primeiro passo, se qualquer um de vocês, se a gente tivesse já na fase presencial e vocês estivessem ali na universidade, nos nossos corredores das salas de aula, e se vocês me barrassem ali no corredor e dissessem: professor, eu quero que o senhor seja o meu orientador. Então, qual é a primeira pergunta que esse suposto orientador poderia fazer? Qual é o seu tema? O que é que você vai estudar? E aí é muito comum que no início a gente procure o orientador sem nem ter definido o tema ainda. Isso é comum, mas não é a via natural. Então, o caminho natural é definir o tema a partir de uma série de indicadores que eu irei propor para vocês, para que daí vocês busquem essa orientação. Mas se vocês chegassem com essa dúvida para mim, que não tinha o tema definido, a primeira sugestão que eu faria é justamente essa. Consulte a literatura. Busque um assunto que você tenha alguma afinidade, alguma aptidão, que te dá prazer em falar, em fazer leitura, em desenvolver um futuro projeto de pesquisa. E vai na literatura, não é vocês fazerem uma vasta pesquisa na literatura, não. É o que eu chamo de consulta prévia. Então, uma vez que vocês estão com dúvidas de que tema, comecem a explorar um pouquinho na literatura, buscar mais informações, o quanto que esse tema já foi explorado, já foi realizado, se tem muitas ou poucas informações. Então, essa consulta prévia, ela é fundamental. Ela vai ajudar muito a vocês definirem se é esse tema ou aquele tema. Então, quando vocês forem na literatura, e aí eu vou apresentar para vocês agora outros pontos que são de reflexão. Então, ao consultar a literatura, uma sugestão é vocês buscarem identificar o que eu chamo de lacuna do conhecimento. O que seria a lacuna do conhecimento? É algo que ainda não está completamente explicado e que eu posso, dentro de uma pesquisa científica, buscar respostas ou buscar novas respostas. Então, essa lacuna do conhecimento, ela não está relacionada ao fato da pesquisa ou do assunto ter que ser inédito. E aí eu gostaria que vocês me compreendessem. Todos os trabalhos de conclusão de curso, cada um deles guarda uma característica associada ao nível de escolaridade ou de escolarização daquele, vamos dizer assim, concluinte. Então, por exemplo, nós temos no doutorado, nós temos um trabalho de conclusão denominado tese, que a tese, dentro da sua proposta, ela deve ser algo inédito. O assunto do doutorando, daquele concluinte de um doutorado, ele deve buscar uma lacuna de conhecimento inédita. Não é algo que nunca foi feito no mundo, não, mas é algo que nunca foi feito naquela realidade que aquele doutorando está desenvolvendo a sua pesquisa. No caso de vocês, enquanto concluintes de graduação,
não existe a necessidade do assunto que vocês irão escolher de ser inédito. Vocês podem reproduzir um estudo ou uma pesquisa que já foi realizada em outra instituição ou em outro contexto, vocês podem reproduzir, replicar na nossa realidade. Ok? Então, a lacuna do conhecimento é mais no sentido de vocês tentarem definir um assunto que ainda não é consenso. Ou seja, eu ainda posso contribuir, mesmo que não seja algo inédito, mas eu posso avançar um pouco mais a partir de uma pesquisa que eu irei elaborar de um assunto que tem, sim, uma lacuna que ainda não está totalmente fechada. Então, uma vez essa lacuna de conhecimento identificada, e vocês já podem começar a fazer esse exercício mental, eu estou falando em relação a escolher o assunto. Vocês estão me ouvindo e vocês já podem começar a fazer esse exercício mental de pensar em algo, em um assunto, e dentro desse assunto, uma determinada característica que não está ainda demasiadamente explorada ou que ainda não está bem explicada e que vocês podem trazer uma contribuição a partir de um estudo. Então, uma vez isso definido, e dentro da teoria do trabalho científico ou das diretrizes da metodologia científica, é muito comum que professores mais experientes ou pesquisadores, eles iniciam uma aula sobre elaboração de projeto de pesquisa já formulando o problema. Então, se fosse uma questão, por exemplo, solicitada em uma prova, de onde surge a pesquisa? Qual é o primeiro passo? É possível que uma grande corrente da metodologia científica diga assim, a partir da formulação do problema. Então, uma pesquisa se inicia a partir da formulação de um problema. O que eu proponho para vocês é que, antes mesmo de formular esse problema, busquem tomar a melhor decisão possível em relação à escolha do tema. Esse tema, uma vez definido, ele deverá acompanhar vocês até o final. Então, seria muito comum que alguém me fizesse a seguinte pergunta: posso mudar o meu tema? Até que prazo eu posso mudar esse tema? Eu posso ir com esse tema na disciplina de seminário 1 e depois mudar? Então, são perguntas que normalmente são muito comuns dentro de um processo de iniciação científica. Então, o que eu posso propor para vocês é que demorem o tempo necessário dentro do planejamento que nós temos, porque nós temos prazos a cumprir. Então, demore o tempo que for para escolher esse tema, mas uma vez definido, a recomendação é que vocês levem adiante. E esse tema deve contemplar as necessidades de vocês, a estrutura que vocês têm para realizar esse tema, né? E as condições que são dadas nas disciplinas e pelo calendário da universidade. Então, uma vez definido o tema, feito essa consulta prévia, identificada essa lacuna de conhecimento e formulado o problema é a questão cerne ou a questão norteadora que vocês irão definir, ou seja, eu vou pegar um tema, dentro desse tema eu irei identificar alguma coisa que não está bem explicada e em forma de pergunta, ou seja, de problema, eu irei investigar. Ok? E aí, a partir daí, nós temos a possibilidade de definir hipótese ou hipóteses. As hipóteses, elas são aquelas respostas provisórias. Então, eu tenho um problema, ou seja, eu tenho uma pergunta e eu tenho especulações baseadas no meu conhecimento enquanto pesquisador, baseado na literatura, baseada no conhecimento filosófico, no conhecimento popular. Então, a partir daí, eu posso formular hipóteses. Elas serão testadas ao longo da pesquisa e poderão ou não ser confirmadas ao final do estudo. Então, nós vamos investigar, ao longo dessas primeiras aulas, esse conjunto de elementos que são fundamentais. Escolha do tema, formulação do problema,
tá? Elaboração da hipótese e definição de objetivos. Os objetivos são as ações concretas, né, que eu irei estabelecer para que eu possa responder o problema da pesquisa. Depois da definição desses 4 elementos, tema, problema, hipótese e objetivos, eu terei que construir um plano metodológico que vai envolver aspectos e procedimentos técnicos para que eu possa responder o problema e os objetivos, e também envolverá questões éticas. Então, independente da pesquisa ser direta ou indireta, independente da pesquisa incluir pessoas na coleta de dados, ou seja, pesquisa direta, ou ser de estudo de revisão bibliográfica, ou seja, pesquisa indireta, os aspectos éticos deverão estar presentes em ambos modelos de pesquisa. E a isso a gente chama de planejamento. Então, o projeto de pesquisa, ele não é uma mera exigência burocrática. Ele é um planejamento que se faz em uma fase inicial que deverá ser executado em forma de trabalho de conclusão de curso, no caso de vocês, ok? E que deverá, ao final, trazer resultados e evidências que sejam relevantes não só para vocês enquanto pesquisadores, mas para toda a comunidade que está envolvida e que pode usufruir dos benefícios dos achados que foram, vamos dizer assim, fruto da pesquisa realizada. Em relação ao tema, e aí nós vamos iniciar, como eu falei, sobre a escolha do tema. Por que não iniciar já da formulação do problema? Porque formular um problema pressupõe que eu já sei o assunto que irei investigar. E acredito que não seja o nosso caso. Então, está eu aqui para trazer uma contribuição de alguém mais experiente dentro do campo da pesquisa científica e entendendo que essa primeira fase da escolha do tema, ela é simples para alguns, mas para uma talvez grande maioria não seja. Então, eu vou trazer para vocês aqui agora uma série de, vamos dizer assim, princípios que possam ser seguidos para que vocês consigam definir da melhor maneira possível qual é o tema que vocês irão estudar, ok? Então, eu chamo de reflexões para a tomada de decisão na escolha do assunto. Há vários semestres, eu venho trazendo esse checklist e, normalmente, o feedback é muito positivo. Ele acaba ajudando bastante, porque eu poderia apenas dizer para vocês, vocês precisam definir o tema e me enviar. Todo mundo aí me envia qual é o tema que vocês irão estudar. Não, eu trago para vocês informações que possam ser facilitadoras desse processo de tomada de decisão. Então, o primeiro elemento que eu trago para vocês é justamente vocês refletirem sobre os conhecimentos anteriores. Quais são os conhecimentos que vocês têm sobre um determinado assunto? Será que o que eu tenho de informação sobre um determinado tema, será que é suficiente para que eu possa definir ele como um tema da minha monografia? E aí vocês vão ter que pensar que é algo que vocês já tiveram algumas experiências. Por exemplo, será que o tema que eu estou propondo em estudar em um TCC, será que eu já tive vivências e experiências sobre isso? Outras disciplinas, por exemplo, ou mesmo na minha convivência, na minha prática dentro dos esportes, será que eu tenho conhecimento suficiente sobre esse assunto e que eu posso conduzir uma pesquisa a respeito? Então, esse é o primeiro ponto. Ninguém deve escolher um tema que não tenha o mínimo de conhecimento sobre ele. Então, esse é o primeiro ponto. Vocês podem até ir fazendo o seguinte exercício. Cada item que eu vou propor, vocês podem marcar se vocês realmente têm ou se vocês não têm.
Então, conhecimentos anteriores, vocês podem passar um tracinho lá, um asterisco. Esse aqui eu tenho. Esse tema, eu tenho conhecimento anterior. Se o tema que vocês estão pensando, vocês têm um mínimo de informações, aí vocês já coloquem aí, não, esse assunto aqui realmente eu não tenho tanto conhecimento. Isso significa que vocês não irão realizar a pesquisa com esse tema? Não, não é isso que eu proponho. Eu proponho que, para que vocês tenham um caminho facilitado, é possível que o máximo de itens que eu irei colocar sejam favoráveis para que vocês definam esse tema, ok? Então, o segundo ponto está relacionado às experiências acadêmicas que eu tenho sobre esse tema. Então, quais as experiências acadêmicas eu já tive no ensino e na pesquisa? Então, vocês têm as disciplinas que vocês foram cursando desde o início da formação superior e o envolvimento que vocês podem ter tido na iniciação científica. Então, essa vivência que eu tive, ela faz com que esse tema que eu estou pensando seja favorável de realizar ou não. Então, essa é a segunda ideia. Os conhecimentos anteriores, ou seja, de modo geral, de todos os conhecimentos que eu tenho, que eu possuo, das minhas experiências, o tema vai ser mais facilitado ou não por esse item. E depois sobre as experiências acadêmicas. É o segundo ponto que eu proponho. O terceiro ponto diz respeito às vivências profissionais, estágios e extensão. Ou seja, dentro do tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, nesse item eu irei definir se o que eu tenho de vivência dentro dos estágios ou da extensão universitária, se dentro dessas experiências esse tema já era tratado ou pensado pela minha pessoa. Eu já tinha algum envolvimento com esse tema? Percebam que cada item vai se relacionando com o outro. Então, é um outro pensamento que eu irei desenvolver. Será que esse tema ele já foi vivenciado por mim? Ou até mesmo em outras experiências que eu possa ter tido profissionalmente? Então, é um terceiro ponto. Em seguida, no quarto ponto, vocês irão pensar muito sobre a relevância do tema, e aí agora não é mais para vocês. Vocês vão pensar na relevância do tema para a sociedade. O tema que eu estou inicialmente pensando em realizar como meu TCC, ele é relevante para a sociedade, para os estudantes de educação física, para a comunidade de pesquisadores, para os profissionais da educação física que estão atuando no campo profissional, o que é que o tema que eu penso em fazer tem de relevante para toda essa comunidade? Então, a gente chama, normalmente, de maneira geral, da relevância da pesquisa. Então, a relevância da pesquisa ela está relacionada à escolha do tema. Então, pensem a respeito. Aquelas pessoas que estão com 2 ou 3 ideias, estão em dúvidas, comecem a pesar essas ideias em relação do que eu estou falando agora para vocês. E aí tem um quinto ponto. O quinto ponto ele é muito operacional. O quinto ponto está envolvido com os aspectos metodológicos. O quinto ponto ele diz o seguinte: a reflexão é a seguinte: eu pensei no tema, eu tenho recursos materiais e econômicos disponíveis e eu tenho o tempo necessário para executar esse tema. Então, é possível que vocês pensem em bons temas, mas vocês não tenham recursos suficientes para executar uma pesquisa que tenha esse tema proposto. Ou, em outras vezes, vocês pensam num tema, mas o tempo que vocês têm para executar o trabalho de conclusão de curso não é suficiente. Então, isso é uma simples razão que vocês podem levar em consideração para tomar a decisão em relação à escolha do tema. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar esse raciocínio e, quando isso é adverso,
quando não é favorável, não significa que eu já irei abandonar aquele tema. Não é isso que eu proponho. Eu proponho que vocês reflitam cada um desses itens e o quanto o tema que vocês estão pensando ele possa ser facilitado em relação a esse conjunto de informações. Um outro ponto importante está relacionado com um referencial teórico que eu possuo sobre aquele assunto. Então, eu pensei em estudar um determinado assunto, mas quando eu vou me debruçar sobre a literatura, eu tenho dificuldades, porque não tem publicações, não tem produção científica, os livros são escassos sobre aquele assunto. Outras vezes eu até tenho a informação, mas ela não está disponível para o meu acesso. É comum que algumas revistas, as mais qualificadas, elas tenham acesso pago, ou seja, nem sempre vocês terão a condição de acessar aquele periódico, porque o acesso é restrito a quem paga pela informação. E outras vezes vocês até têm o acesso, mas as informações elas não são atualizadas. E é um outro aspecto importante ao pensar o tema. Eu tenho que ter referencial teórico suficiente que esteja disponível e que seja atualizado. Então, dentro da organização metodológica do projeto de pesquisa, vocês precisam construir um projeto com condições de informações atualizadas. E, por fim, eu proponho para vocês o último pensamento em relação à escolha do tema, que é justamente a busca de alguém que possa dar uma orientação, ou seja, um parceiro, uma figura chamada orientador da pesquisa, um professor ou professora orientadora, é esse parceiro que irá estar junto com vocês até o final do trabalho de conclusão de curso. Então, vocês precisam pensar, o tema que eu estou definindo, eu terei alguém que possa dar uma contribuição na orientação, eu vou ter, de alguma forma, a gente fala especialista, mas nem sempre precisa ser um especialista ou alguém que tenha expertise naquele assunto. Mas deve ser alguém que possa trazer uma contribuição. O orientador, o critério para a orientação não pode ser apenas a questão da afinidade. Tem que ter disponibilidade e tem que ter aptidão em dar uma contribuição naquele assunto. Então, vocês precisam pensar tudo isso aí que eu estou propondo para que a gente não tenha dificuldades. E uma vez esse tema definido, vocês irão com ele até o final do curso. Ok? Então, eu espero tenha trazido de forma iluminada, de forma clara, essas informações, porque eu considero esse roteiro de ideias primordial para a tomada de decisão da escolha do tema. Dentro ainda dessa concepção da escolha do tema, nós temos aí a pandemia, que ainda se arrasta no nosso país. Então, nós ainda estamos vivendo sobre um momento de cuidados de biossegurança, porque o cenário epidemiológico ainda não é totalmente favorável. Então, até esse tipo de pensamento, ele deve estar incluído na tomada de decisão. Então, se eu tiver a possibilidade de coletar as informações ou de coletar os dados para responder o problema da minha pesquisa de uma forma que eu não aglomere as pessoas, então, assim eu deverei fazer. Então, isso está relacionado com a escolha do tema. Vai ter tema que vai necessitar que vocês estejam de forma presencial e é possível até que incentive a aglomeração de pessoas. Isso não seria o ideal nesse momento. Percebam vocês que nós estamos aqui em uma aula remota, seguindo um protocolo de volta gradual para a presencialidade. Então, eu trago esse elemento ainda da pandemia. Prestem bastante atenção em tudo isso que eu falei, mas ainda sobre o tema, eu gosto bastante do que escreveu Matos,
Rosseto Júnior e Blecher. Eles disseram o seguinte: quanto maior o significado que a pesquisa apresenta para quem realiza, ou seja, para vocês que a partir de agora estão nesse processo de construção de um projeto de pesquisa, então quanto maior esse tema ou essa pesquisa, quanto mais significativo for para vocês, maior será a dedicação e de maior valor serão os resultados que vocês irão obter. Então, em outras palavras, apesar de tudo que eu coloquei anteriormente, vocês reflitam sobre o significado desse assunto e dessa pesquisa para vocês. Isso é algo muito individual e particular. É possível que o que eu falei anteriormente possa até mesmo contrariar uma tomada de decisão que vocês irão acatar, baseado em algo que vocês não abrem mão. De repente, eu quero estudar um tema, eu quero fazer uma pesquisa e eu não abro mão disso, independente da dificuldade que está relacionada a uma série de coisas que o professor colocou em relação à tomada de decisão na escolha do tema. É possível que isso aconteça. Eu deixo isso em aberto. Agora, valorizem as experiências, né, cotidianas. Normalmente, a gente busca um tema que possa ser executado dentro do nosso contexto particular. Ou seja, dentro da universidade, dentro do campo de estágio, dentro da extensão que vocês participam. É muito mais fácil tentar responder um problema e coletar dados dentro da universidade ou dentro de qualquer local que eu esteja inserido, ou seja, no meu bairro, na minha cidade, na minha universidade, em escolas próximas a mim, ou em academias de ginástica, ou em boxes de crossfit, ou em qualquer ambiente de esporte ou de atividade física que esteja perto a mim, em relação a eu ter que me deslocar para outro local para poder realizar a coleta de dados, desenvolver a pesquisa. Isso vai ser mais difícil. Então, normalmente, a gente deve valorizar aquelas experiências e aquela comunidade que está mais próximo de nós. Então, eu irei coletar dados na minha extensão, ou irei coletar dados na minha academia, ou na minha escola, ou na minha universidade, ou no meu curso. Inclusive, facilita, dá viabilidade à pesquisa e à parte operacional do método. Vamos supor que vocês definiram o tema. Vocês participaram dessa aula, vocês fizeram reflexões, anotações, buscaram fazer uma revisão da literatura prévia. Agora vocês precisam delimitar o tema. Se eu não delimitar o meu tema, ele vai ficar muito extenso ou ele vai ficar muito geral, ou seja, generalizado. Um tema muito generalizado, ele acaba sendo de muito mais dificuldade de ser publicado, de ser construído. Então, vocês precisam, ao definir o tema, vocês precisam pensar na possibilidade de delimitação, de estudar algo mais particular em detrimento de estudar algo mais generalizado. Então, temas muito amplos, eles merecem ser recortados. Eu diria que temas muito amplos, na verdade, eles estão mal explicados. A minha percepção é essa. Se você perguntar para mim qual o tema da minha monografia e eu falar obesidade, obesidade, ao mesmo tempo que é muito generalizado, obesidade em que sentido? Em que população? Que tipo de obesidade? Em que época? Em que tipo de pessoa? Então, assim, a obesidade em si, ela é um assunto, mas é um assunto que merece ser delimitado. Então, eu preciso explicar melhor esse assunto. Eu preciso deixar mais claro as condições que eu irei executar esse tema. Então, eu trago para vocês, por exemplo, nós temos uma corrente dentro da educação física chamada de epidemiologia da atividade física, que o objeto de reflexão é justamente a atividade física. Tá? Então, a atividade física, na sua prática ou na sua ausência, ela é objeto de investigação da epidemiologia. Então, eu poderia falar para vocês que eu vou fazer uma pesquisa para conhecer, né, ou para identificar o nível de atividade física de estudantes de João Pessoa durante o período de isolamento social.
nós tivemos um período de isolamento social. Esse período de isolamento é possível que tenha influenciado no nível de atividade física das pessoas, e eu, enquanto pesquisador, tenho dúvida, estabeleço isso como um problema, ok? E vou trazer como temática da minha investigação. Então, se eu disser para vocês o nível de atividade física de estudantes de João Pessoa, eu diria que esse tema até se caracteriza como o assunto que eu irei estudar, mas ele ainda está muito geral. Por que ele ainda está muito geral? Porque estudantes de João Pessoa têm diversas categorias de estudantes. Então, eu vou trazer para vocês a primeira pergunta que vocês devem fazer ao delimitar o tema. Nesse caso específico, sobre o nível de atividade física de estudantes, é tentar classificar o perfil desses estudantes. Espera aí, esses estudantes, eles são de ensino fundamental, são de ensino médio ou são de ensino superior? Ou eu vou estudar todos juntos? Então, isso tem que estar claro. Eles são de rede privada? Eles são de rede pública? Se for rede pública, é municipal? É estadual? É federal? Então, são elementos que eu posso utilizar estratégias para melhorar o entendimento ou a compreensão do tema que está sendo tratado. Então, quanto mais delimitado, melhor. E aí eu vou mostrar que, para esse exemplo anterior, eu poderia dizer o seguinte: o tema que irei estudar se trata do nível de atividade física de estudantes de cursos superiores de instituição pública de João Pessoa durante o isolamento social. Nesse exemplo, eu deixo claro que os estudantes, eles são de cursos superiores de instituição pública. Nesse caso, nem precisa identificar qual é essa instituição. Não precisa. A gente guarda, nesse caso aí, a gente guarda anonimato ao nome da instituição. Mas está claro que eu quero saber a influência do isolamento social no nível de atividade física de estudantes de ensino superior e que são de instituição pública. Ok? Então, isso é um exemplo que eu poderia dar para vocês em relação a delimitar o tema. Então, tem algumas estratégias, é justamente vocês criarem extratos de tipos ou características de pessoas que poderão participar da pesquisa. Por exemplo, o meu tema, eu me proponho a estudar aquele assunto na minha cidade, em João Pessoa, ou eu posso pegar João Pessoa, alguns bairros de João Pessoa, ou alguns setores censitários da nossa cidade, que a nossa cidade é dividida em 5 setores, tá? Então, eu posso definir alguns bairros, ou apenas um bairro, e desenvolver o meu tema. Isso é uma forma de delimitar, de não estudar, até porque muitas vezes vocês não terão nem condições e recursos para realizar um estudo de um porte onde irá incluir pessoas de uma cidade toda. Vocês vão trabalhar com amostras. Então, é muito comum a gente ler um projeto de pesquisa logo no título e fala de estudantes de João Pessoa, ou estudantes da Paraíba, né? Ou estudantes do Nordeste. Então, tenham cuidado, delimitem, estratifiquem parte dessa população que vocês, de fato, podem incluir na pesquisa, pensando em uma série de condições, inclusive de condições de logística, de condições econômicas, de pessoas em uma equipe para colaborar com vocês em coleta de dados. Então, muitas vezes, o que vai acontecer é que vocês irão coletar dados sozinhos. Então, não dá para estudar o tema em uma cidade. Então, eu vou pegar parte disso e irei delimitar ao meu estudo, ok? Eu posso fragmentar o tema pelo nível de escolarização. Eu posso estudar o exemplo anterior, o nível de atividade física. Eu posso estudar na educação básica. Na educação básica, todos os níveis. Então, eu posso definir se é o ensino fundamental, se é o ensino médio, ok? Eu posso definir a faixa etária.
Eu não vou estudar todas as faixas etárias. Então, dependendo do tema, eu posso estudar só crianças, ou só adolescentes, ou pessoas de 18 aos 45 anos, como adultos jovens, ou eu posso estudar e delimitar o tema apenas aos idosos acima de 60 anos, ok? Então, são formas que vocês irão, ao longo da leitura e da experiência, vocês irão se apropriando disso tudo para delimitar o tema, ok? Eu posso definir o tema pelas características das pessoas que irão participar da coleta de dados. Eu posso estudar escolares, eu posso estudar pessoas de uma determinada profissão, eu posso estudar no meu projeto, eu posso ter o tema dentro de um ou uma modalidade esportiva, ok? Eu posso definir pelas variáveis que eu pretendo investigar. Eu posso estudar, eu posso definir um tema que eu vou incluir a motivação como tema. Eu quero saber o nível de motivação. Um exemplo, o nível de motivação de estudantes do curso de bacharelado em Educação Física nas aulas de seminário de monografia 1, de forma remota. Eu poderia fazer um estudo a respeito. Isso é um exemplo de delimitação. Eu estou deixando claro qual é a variável, que é a variável motivação. Eu estou deixando claro que são estudantes de Educação Física de curso superior, de bacharelado, né? E que estão assistindo a aula de seminário de monografia 1. Então, quanto mais delimitado e mais claro o tema, melhor para a obtenção das respostas a esse tema. Ok? Vocês devem tratar o tema sempre com profundidade e evitar abordar de forma superficial. Quando eu digo que vou estudar obesidade em João Pessoa, o tema obesidade em João Pessoa, ele é tão amplo, ele abraça tantas coisas, que no máximo, ao final desse estudo, dependendo das minhas condições, eu vou trazer uma resposta muito superficial, né? Então, quando vocês delimitam esse tema, especificam, inclusive, as características das pessoas que serão investigadas, isso facilita muito e faz com que vocês tenham profundidade no alcance das respostas e dos resultados obtidos na pesquisa. Então, é importante isso aí, vocês estudarem algo que possa ser relevante e que, ao final, vocês deixem como um produto que poderá ser consumido pelas pessoas, né, em busca sempre da melhora do bem-estar e da saúde, no nosso caso, da educação física. Então, a resposta que deve ser dada nas pesquisas na área da educação física é que possam trazer benefícios à saúde e qualidade de vida de todos, ok? Só mais um exemplo rapidamente sobre delimitação do tema. Promoção da saúde. É um tema? É. Concordam que está muito amplo? Sim. Saúde e qualidade de vida de estudantes. Concordam que é um tema? Ok. Mas ainda pode ser delimitado? Pode. Então, qual seria um exemplo de um tema delimitado visando a promoção da saúde? Percepção da saúde e qualidade de vida de estudantes dos cursos de Educação Física da UFPB durante a pandemia do Covid-19. Então, seria o exemplo de um tema, inclusive tema e título. O título do projeto, muitas vezes, quando o tema é bem delimitado, o tema já é o título do projeto. Então, percebam isso. Isso aqui é mais um exemplo, ok? Então, definir o assunto, o tema eu já sei que irei desenvolver, delimitei o tema com base no conjunto de informações que obtive, então delimitei o meu tema. Agora, o que é que vai acontecer? Agora eu preciso formular um problema. A pergunta condutora. Para muitos estudiosos da metodologia do trabalho científico, é o ponto de partida. Então, o conceito mais simples de pesquisa é justamente formular um problema e respondê-lo. Então, pesquisa não é algo para poucas pessoas qualificadas. Qualquer um de nós, com as instruções adequadas, podem desenvolver pesquisas e seguir um método científico. Então, o problema é justamente isso. É a arte de vocês refletirem sobre o tema e identificarem alguma coisa ali que não está ainda bem explicada ou que vocês podem dar uma contribuição
E aí, esse problema, uma vez definido, todas as outras partes da pesquisa deverão ser definidas. Então, uma vez que eu pensei o tema, vou transformar esse tema em uma pergunta, em uma questão básica. O problema, ele deve ser relevante não apenas para quem elaborou, mas, como já foi dito, o propósito da pesquisa e a ideia de um bom problema é que ele traga contribuições, guardadas as proporções do nível de pesquisa e do nível de trabalho de conclusão de curso que está sendo realizado, se é de graduação, se é de pós-graduação, mas esse problema ele deve trazer, na sua essência, a possibilidade de respostas que possam melhorar ou, pelo menos, resolver parte dos problemas das pessoas. Então, a ideia do problema, do bom problema, é justamente que ele não seja útil apenas para a conclusão do curso, e sim que, ao final, vocês possam deixar um legado de informações que possam ser relevantes para outras pessoas. Lembram da relevância de um dos pontos da definição do tema? Da relevância social, acadêmica, científica e profissional? Então, a gente traz aquela característica da boa escolha do tema também para o problema de pesquisa. Então, nós temos a formulação do problema. Uma técnica que eu posso trazer para vocês é que vocês devem formular o problema sempre de forma a ele ser uma pergunta. Ou seja, ao final da minha pergunta, o sinal de interrogação sempre. Então, o problema é uma questão, é uma pergunta, é uma dúvida que vocês podem iniciar pelo será, pelo porquê, pelo qual, pelo quais, pelo que, pelo como. Então, esses conectivos aí facilitam na elaboração de um bom problema e vocês podem, ao pensar no problema, ir tentando encaixar a partir de um desses conectivos aqui que eu proponho. Os mais fáceis, os problemas definidos de forma mais fáceis, normalmente eles começam pelo será que. Então, será que os estudantes de educação física que estão participando da aula de seminário de monografia 1 de forma remota estão compreendendo a exposição dialogada do professor? Então, interrogação. Então, seria um problema. A partir desse problema, eu iria criar uma estratégia para obter as respostas. Ok? Vocês entenderam? Então, o problema, ele deve ser claro, ele deve ser bem escrito, ele deve ser sucinto, ele deve ser possível de ser medido. Então, eu tenho que elaborar um problema ou uma pergunta que possa ser respondida. Quando o problema é muito subjetivo, muitas vezes ele se torna inviável no universo e no campo da ciência. Então, vocês precisam elaborar boas perguntas, bons problemas, que possam, de forma prática, serem respondidos, serem testados, serem observados. Ok? Normalmente, o problema pode envolver uma variável apenas ou mais de uma variável. Vai depender do tema que vocês estão propondo e também, a partir das informações do PRODA9, o PRODA9 ele tem, no seu livro de técnicas e métodos de pesquisa, ele tem uma ideia que muitas vezes, dependendo da característica da pesquisa, esse problema, essa expressão, essa nomenclatura, ela pode ser trocada pela expressão questão norteadora. Então, enquanto o problema é uma interrogação, é uma pergunta, a questão norteadora é uma afirmação. Então, vocês poderiam, por exemplo, optar por um problema da pesquisa ou por uma questão norteadora. Essa questão norteadora, ela se apresenta em forma de afirmação. Ou seja, se vocês optarem pela questão norteadora, vocês não irão elaborar hipóteses, porque as hipóteses elas são simplesmente afirmações provisórias para uma pesquisa que elaborou uma pergunta. Então, assim, é um olhar diferente. Eu vou incentivar vocês a trabalhar a formulação do problema, ou seja, uma pergunta com sinal de interrogação, e a ela estabelecer hipóteses, ok?
Espero que esteja ficado bem entendido em relação a isso. Então, o problema, ele é o ponto de partida da pesquisa, depois da definição do tema. Esse problema é uma interrogação, é uma pergunta, é uma dúvida, que vai tentar ser respondida por meio de um método racional e sistemático. Caso, dependendo do tipo de pesquisa, talvez estudos mais qualitativos, eu posso optar pelo termo questão norteadora, que seria uma afirmação, um pressuposto teórico do pesquisador, que seria testado por meio do método científico. Sendo questão norteadora, nós não precisaríamos das chamadas hipóteses. Só ressaltando algumas características da formulação do problema, normalmente a ideia é essa, né? É pensar num tema e refletir. Converter esse tema em uma questão que inquieta vocês enquanto iniciantes em pesquisa ou enquanto pesquisadores. Então, alguma coisa que acontece na minha realidade, ela não está bem explicada por que acontece dessa forma. Cabe a mim, baseado no método científico, elaborar um projeto de pesquisa, estabelecer um problema ou uma questão norteadora, investigar e trazer respostas que possam elucidar. É importante que vocês pensem da seguinte forma: o que é relevante nesse momento? Eu vou elaborar um projeto de pesquisa para a minha formação, para a minha conclusão de curso. O que é que eu posso pensar que vai ser, no final, quando eu deixar o legado de informações, o que é que eu vou deixar de bom para a minha comunidade? O que é que eu posso contribuir para os meus colegas de educação física que irão vir depois que eu me formar? Vai ter todos os outros jovens e profissionais que estarão lá fazendo educação física. E o que é que o meu TCC pode contribuir para eles? O que é que a ciência, o que é que os pesquisadores, os profissionais de educação física que atuam baseado em evidências, o que é que eles podem usufruir das informações que eu deixei no meu TCC? Então, tudo isso faz com que vocês percebam a importância da definição do tema, da delimitação e da formulação de uma boa pergunta. Então, formular uma pergunta é uma arte que não é tão fácil. Fazer pergunta todos nós fazemos, mas boas perguntas, perguntas edificantes, aí já é um pouco mais complexo. Então, percebam e levem bastante a sério ao definir o tema e ao buscar nesse tema uma boa pergunta. Mas a gente tem aqui um estudo que foi publicado em 2017, as diferentes fases do ciclo menstrual não influenciam no rendimento de atletas do nado sincronizado. Vocês percebem no título e no tema que existe aqui uma afirmação negativa que as diferentes fases do ciclo menstrual, no caso de atletas mulheres, elas não influenciam no rendimento no nado sincronizado. Então, isso aqui é o título e é o tema, e a esse tema delimitado foi-se elaborado o seguinte problema. Prestem atenção, gente, na forma que o título do trabalho, ou o tema, na forma com que ele foi convertido para um problema. Olha a presença do será que. Isso é a construção do problema desse tema. Então, o problema aqui foi construído por Souza e colaboradores, dizendo que a pergunta inicial, né, da pesquisa, será que as diferentes fases do ciclo menstrual influenciam o rendimento de atletas de nado sincronizado? Esse foi o problema. Percebam no problema que não há o aspecto que já está claro no título, ou seja, que não há. Ele deixa, os pesquisadores aí, eles deixam no problema essa interrogação de haver ou não a influência das diferentes fases do ciclo menstrual no rendimento das atletas. Então, no final do estudo, com os resultados obtidos, eles concluíram, possivelmente eles concluíram, e aí, vendo o título agora, a gente sabe que eles concluíram isso, que, de fato, essas fases aí do ciclo menstrual, eles acabaram não interferindo no rendimento das atletas de nado sincronizado. Então, até os resultados já aparecem no próprio título da publicação. Então, aqui nós temos um título que é um tema delimitado e nós temos um problema, ou seja, uma indagação dos pesquisadores
em relação a essa temática. E aí, uma vez que nós definimos o tema e o problema, agora serão elaboradas as hipóteses, ok? Lembrando que hipóteses são respostas provisórias, são suposições inicialmente estabelecidas pelos pesquisadores que irão ser testadas e poderão ser aceitas ou descartadas. A hipótese, nem sempre, ao final do estudo, ela vai ser confirmada. E nem sempre a relevância dos resultados está em confirmar hipóteses. Vai depender do assunto, da complexidade do tema, dos métodos, do contexto e das características das variáveis observadas. Então, as hipóteses, elas são, de forma preliminar, estabelecidas com base no que vocês têm de experiências, de leituras, de base teóricas e de corrente que vocês seguem. E do ponto de vista de características de como elaborar boas hipóteses, o que eu posso dizer para vocês é que deve ter uma estreita relação e direta relação entre a hipótese, que é uma resposta, e o problema, que é uma pergunta. Então, uma boa hipótese, ela deve responder provisoriamente àquela pergunta que foi, aquele problema ou pergunta que foi estabelecida na elaboração do projeto de pesquisa. Então, ela deve se servir de resposta provisória, ela deve ter um caráter explicativo, a hipótese ela deve explicar sobre aquele fenômeno que está em questão. As hipóteses ou a hipótese, elas podem ser chamadas descritivas quando elas são elaboradas em forma de texto, ou seja, eu elaboro a pergunta e elaboro a minha hipótese, ou seja, a minha resposta por extenso, de forma de texto, a minha afirmação em relação àquele problema. E as hipóteses também podem ser estatísticas. Então, dependendo do tipo de pesquisa e do tipo de variáveis que serão analisadas, vocês poderão utilizar hipóteses estatísticas. Então, quando vocês estudaram análise de dados em saúde, vocês tiveram a oportunidade de compreender o uso das hipóteses estatísticas, as chamadas H0 e H1. H0 é a hipótese nula e H1 a hipótese alternativa ou experimental. Esse tipo de hipótese só se aplica para estudos que envolverão estatística e probabilidades. Então, alguns tipos de estudo vocês irão adotar apenas as hipóteses descritivas. Como exercício de aprendizagem, eu irei trabalhar com vocês as hipóteses descritivas, ou seja, as hipóteses textuais, que serão afirmações provisórias para o problema definido. Algumas características das hipóteses devem ser claras, devem ser possíveis de ser compreendidas, até mesmo alguém que não tem tanta habilidade naquele tema, ele deve ter acesso às hipóteses e compreender o que elas propõem, ok? Elas devem ser possíveis de serem verificadas, ou seja, a minha hipótese, eu tenho que ter condições de testar a minha hipótese, ou de medir, ou de observar, ou de responder aquela hipótese que foi pré-estabelecida, ok? Ser redigida de forma simples corrobora com o que foi dito, de forma compreensível e de forma simples. Então, evitem o que a gente chama de embelezar as frases quando vocês constroem uma boa hipótese, sejam de fato objetivos e objetivas, ok? E deve servir de explicação para o problema. Então, a minha hipótese ela deve estar construída de uma forma que irá responder provisoriamente o meu problema. Se ao final do estudo ela for aceita ou não, só saberemos na conclusão da pesquisa. Um exemplo de hipótese para o problema dito anteriormente, no estudo das fases menstruais nas atletas de nado sincronizado. Então, nós temos aqui como hipótese a seguinte afirmação. Percebam que a afirmação aqui diz o seguinte: as fases do ciclo menstrual não exercem influência direta no desempenho de atletas de nado sincronizado. Então, é uma negação
a afirmação aqui traz uma negação na relação entre as fases do ciclo menstrual e o desempenho em atletas de nado sincronizado. Então, essa hipótese, de acordo com o que eu apresentei, ela foi aceita ao final do estudo. Então, foi feita a experiência científica e, ao final, essa hipótese que eu estou apresentando, ela acabou sendo aceita a partir da experiência vivenciada. Tanto é que ela acabou dando título à própria publicação desse estudo. Espero que vocês tenham compreendido. E aí nós vamos agora para a última parte da nossa revisão, que está relacionado com a definição dos objetivos. Os objetivos, eles são as ações que deverão ser executadas pensando na resposta do problema da pesquisa. Os objetivos são chamados para quê? Tá? Então, para que eu vou fazer o meu projeto de pesquisa? Que tipo de ação eu irei identificar? Então, o que vocês desejam fazer e o que vocês pretendem alcançar ao final deve ser colocado de forma clara. Então, nós temos que trazer de maneira clara e direta o plano de ação que irá ser delineado para contemplar as respostas ao problema, a resposta ou as respostas ao problema da pesquisa. Esses objetivos, eles são definidos em 2 blocos. Nós temos o objetivo principal, ou seja, o chamado objetivo geral ou primário, nós iremos intitulá-lo de objetivo geral. Ele é aquela ação que será alcançada ao final do experimento científico. Ou seja, de maneira geral, eu só posso alcançar a resposta do objetivo geral depois de todo o protocolo da pesquisa ser executado. Ao longo da pesquisa, nós até podemos ir realizando e cumprindo com alguns objetivos, os chamados específicos, mas o geral ele só pode ser alcançado ao final da pesquisa. E aí nós temos o segundo bloco, que são os chamados objetivos específicos, por vezes chamados de auxiliares ou secundários. Esses objetivos específicos, eles correspondem a algumas etapas que são realizadas ao longo do processo de coleta de dados ou de construção metodológica da pesquisa, e eles vão sendo obtidos visando sempre aquela compreensão geral que foi proposta no estudo. Então, os objetivos específicos, eles complementam o objetivo geral. Nós temos um objetivo principal e nós temos objetivos que complementam esse objetivo de maior grandeza, chamado de objetivo geral. Então, só falta apresentar para vocês agora alguns exemplos, dizer que eles devem ser coerentes com o problema, como eu já falei anteriormente, eles são um plano de ações para que possa responder o problema da pesquisa. Os objetivos, do ponto de vista da escrita desses objetivos, eles devem ser sempre definidos de modo que comecem por verbo no infinitivo. Então, os objetivos eles iniciarão sempre por verbo. Analisar, avaliar, identificar, observar, investigar, descrever, classificar, sempre começando por verbo. Já inicia os objetivos, seja geral ou específicos, iniciando por verbo. Aqui apenas alguns exemplos, quando vocês necessitarem, dependendo do tipo de problema e do tipo de pesquisa, se vocês querem determinar um conhecimento, ou se vocês querem obter a compreensão de algo, ou aplicar um determinado protocolo, ou analisar um determinado discurso, ou avaliar uma determinada série de variáveis. Então, dependendo do que vocês querem determinar, existem alguns verbos que têm maior afinidade com aquele tipo de determinação. Ou seja, se eu quero determinar conhecimento, eu quero conhecer alguma coisa. Então, eu posso começar pelo verbo identificar, definir, conceituar, conhecer, ok? De repente, eu quero analisar a relação
entre a prática de exercício físico e emagrecimento. Então, se eu quero determinar esse tipo de análise entre essas variáveis, então eu poderia, por exemplo, definir como objetivos observar, experimentar, analisar. E aí tem outros e outros verbos que podem se adequar. E aí vocês precisam, nesse momento, apenas entender qual é o propósito do estudo, né? E o que vocês querem, de fato, observar para contemplar a resposta do problema da pesquisa. Então, aqui fica como exemplo para vocês, mas vários e vários outros verbos podem ser utilizados, a depender do que vocês necessitem. Só para a gente encerrar, um exemplo de objetivos, nós temos, por exemplo, de uma maneira bem didática, tá? Eu tentei trazer um exemplo bem simples. Por exemplo, eu tenho um estudo que eu poderia definir como objetivo geral: avaliar o efeito do treinamento de pliometria na potência muscular de atletas da seleção paraibana feminina de basquetebol. Então, de repente, o meu tema está relacionado com os efeitos do treinamento pliométrico na potência muscular de atletas femininas de basquetebol. Esse é o meu tema, para que eu possa responder o problema da pesquisa. Como exemplo, eu trago a ideia que, para o objetivo geral, vocês poderiam iniciar pelo termo avaliar, ok? Seria o objetivo mais amplo, obtido ao longo e ao final da pesquisa, e para que ele possa acontecer, eu proponho para vocês objetivos específicos, que poderiam ser algumas etapas e até mesmo procedimentos que vão sendo realizados e organizados ao longo da coleta de dados e que irão colaborar para a resposta do objetivo geral. Então, por exemplo, para contemplar esses objetivos, esse objetivo geral, nós podemos ter como objetivos específicos mensurar a força muscular de membros inferiores das atletas da seleção paraibana feminina de basquetebol. Então, percebam, o geral, eu vou avaliar o efeito do treinamento pliométrico na potência muscular das atletas. Avaliar o efeito como um todo, ou seja, o objetivo geral. Para que isso aconteça, para esse tipo de avaliação aconteça, antes de tudo, eu preciso medir a força muscular. Se eu não medir a força muscular, como que eu vou avaliar o efeito do treinamento pliométrico? Então, esse é um bom exemplo de objetivos específicos. Depois, uma vez que eu medi a força muscular, eu preciso classificar essa força muscular para conhecer os níveis das atletas de basquetebol. Então, classificar os níveis de força muscular dos membros inferiores das atletas de acordo com a tabela específica. Então, eu tenho uma tabela específica que vai classificar as atletas a partir dos testes de pliometria que foram realizados. Então, é um segundo objetivo específico. E um terceiro objetivo poderia ser o seguinte: comparar os níveis de força muscular de membros inferiores das atletas de acordo com o tempo de prática no esporte. Ou seja, atletas mais experientes poderiam apresentar resultados mais satisfatórios ou não em relação às atletas menos experientes. Então, esses aqui são exemplos de objetivos específicos que deverão ser realizados, traçados e realizados para poder chegar a uma resposta do objetivo geral. Finalizo por aqui essa apresentação. Espero que vocês tenham aproveitado